Olá pessoal, sejam bem-vindos à nova temporada do Informativo Sicoob Paulista. A temporada é nova, mas o host continua sendo o mesmo. E o nosso companheiro também de todos os programas, professor Alexandre Bertoncello, continua aqui conosco nessa nova temporada. Tudo bem, professor? Tudo bem, vamos lá. Mais uma temporada com muita coisa nova, muita novidade. E hoje a gente tem uma convidada especial, né? Josi Ferrari, ela é Business Partner do Sicoob Paulista. Josi, tudo bem com você? Tudo bem, boa tarde, professor, um prazer conhecê-lo, assim, Prazer pessoalmente. Eles estão nessa alegria toda porque ainda não começou as discussões, porque na verdade a gente está aqui para falar de um assunto que a gente vai dividir um pouquinho opiniões, e essa também é a ideia desse nosso novo formato, dessa nova temporada, é trazer sempre pessoas com opiniões diferentes para que o final fique para você decidir o que é melhor. Exatamente, falar de hoje exatamente de mercado de trabalho, mas vai falar de cultura, vamos falar de economia, falar, quem sabe, de turismo, enfim, vamos girar o mundo aí. Vamos ver se agora o professor sabe se virar bem, né? Na primeira ele estava sozinho, tinha ninguém para fazer contraponto, agora a gente já trouxe. Mas vamos lá dar início então. Seja muito bem-vindo a essa nova temporada. Espero que vocês possam acompanhar assim como acompanharam a primeira e que vai ter cheio de novidades. A gente está num estúdio novo aqui também começando e aos poucos a gente vai tendo a nossa carinha aqui também. Mas muito obrigado e a gente fica muito feliz de ter vocês aqui. Vamos começar então? Estão preparados para nosso debate de hoje? Ele põe pilha, daqui a pouco a gente bate nele, né? Eu já fiquei do outro lado da mesa para deixar eles se resolverem ali. Mas vamos lá então, pessoal. O tema de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, como o professor já disse, mercado de trabalho e o que envolve esse mercado de trabalho. Então a gente vai dividir em dois pontos aqui. A gente vai ter um time que vai defender a CLT e outro time que vai defender o famoso conhecido PJ, né? Então, gostaria de começar primeiro com as damas, professor, peço licença, se é de casa, então vamos esperar, né? Mas, Josi, gostaria de falar, que você falasse um pouquinho, né, apontasse pra gente como você vê, né, essa questão do mercado de trabalho, como tem funcionado hoje, e dentro disso, você que trabalha, né, dentro de um regime CLT, que você já começasse a introduzir um pouquinho sobre o que você acha desse regime. Vamos lá. Bom, o mercado de trabalho hoje está muito, muito aquecido, porém, a gente ainda tem muitas dificuldades com relação à parte de qualificação, né? Isso é sempre um desafio para a área de RH. E aí, entrando um pouquinho na parte de CLT, tem aí alguns desafios e tal, mas eu gosto muito desse método de trabalho, mais pelas regras e normas que envolve. Eu penso assim, que tudo depende tanto da maturidade do contratado quanto do contratante. Então, vai depender do modelo de negócio da empresa, vai depender da situação que o profissional está, a maturidade profissional que ele tem também. Eu acho que tudo isso tem que ser pautado, né? Para quando você vai escolher um modelo ou outro de trabalho. Você consegue enxergar, assim, as empresas, elas têm pautado tudo isso na hora de fazer? Porque, assim, no caso, como você diz disso da CLT, que ela funciona dessa maneira, isso a gente estaria dizendo da maneira que ela é, assim, no papel, vamos se dizer. Mas é quando você está ali dentro, inserida ali dentro desse contexto, você vê que é possível aplicar tudo isso? É possível ter essa maturidade tanto por parte da empresa quanto por parte de quem está sendo contratado? Como tem sido essas contratações para você? É possível e, na verdade, é o indicado, né? Porém, normalmente, as empresas, muitas delas, elas olham apenas para custo. Então, e é aí que talvez pode trazer algum problema, alguma dificuldade e tudo mais. Né? Porque pensando no nosso modelo de negócio, que é a cooperativa de crédito, falando do regime CLT, todos os encargos, todos os benefícios que a gente oferece, isso, às vezes, é 3 vezes o salário de um profissional. Então, se você traz um PJ, você consegue negociar muito melhor. Mas, talvez, esse profissional PJ, ele não vai ter a disponibilidade de ficar ali às 8 horas total, que é o que o nosso modelo de negócio precisa. Então, é tudo questão de conversar, de acordar, de como tá, igual eu disse, o momento do profissional e o momento da empresa. Eu penso que para o nosso modelo a CLT é muito mais fácil. E, professor, você acha que
essa maturidade que a gente está comentando, né, CLT, existe para o PJ? Porque tem esse caso, né, que a Josi está falando, essa questão de que um PJ, ele não vai ter a disponibilidade, vamos dizer, ele das 8 horas. Mas você acha que as empresas hoje estão necessitando também disso, dessas 8 horas? Será que é mais fácil deixar a pessoa livre para ela render mais no tempo que ela tem? Como que você acha? Então, esse talvez é o ponto principal, né? Qual é o modelo de negócio da empresa para conseguir entender o resultado? Porque vamos imaginar o seguinte, tudo aquilo que é colocado dentro da CLT, se você colocar no PJ e fizer um contrato, está tudo ali. Às vezes até com um custo menor para a própria cooperativa, se fosse o caso. E o importante é o quê? Ó, João, você tem que entregar isso daqui até sexta-feira, 6 horas da tarde. Esse é o contrato. Se você entregou, se você não trabalhou durante o horário comercial, se você trabalha melhor de madrugada, ou se você... o problema é seu. Se você quiser trabalhar andando na esteira, na academia, o problema é seu. O importante é que você consiga entregar essa relação. O que eu percebo, assim, até porque eu faço os dois, né? Eu tenho PJ e tenho CLT. A maioria das pessoas que trabalham com CLT não conseguem se imaginar como PJ. É o medo, é a insegurança. Então, talvez o problema maior de ser PJ é quando a pessoa não confia no que ela faz. A partir desse momento, a insegurança, ela fala, quer saber, na dúvida, deixa, né? Ou o que acontece muito no Brasil, né? Na dúvida, deixa eu fazer um concurso, porque pelo menos não me manda embora. Então, eu sou meio avesso a isso, porque tem alguns problemas que a gente pode discutir mais pra frente. Professor, disso da PJ, você acha que agora no cenário pós-pandemia, né, que a gente ainda está vivendo, por mais que já tenha passado um tempo, querendo ou não, tudo que vem depois a gente acaba considerando, né? Você acha que o número de PJ acabou aumentando porque houve-se uma mudança ali de o funcionário não poder estar na empresa? Aí, às vezes, a pessoa ali da empresa percebeu, pô, ele não precisa estar aqui, então por que ele precisa ter, às vezes, um regime CLT? Você acha que virou essa chave também para se perceber mais essa ampliação do CLT, da PJ, no caso? O que observou-se é que o número de MEIs simplesmente quadriplicou aí de uma maneira muito grande em pouco mais de 1 ano e meio. Então, talvez tenha acontecido isso. Não sei exatamente o que aconteceu, se é só pela pandemia ou se é assim. Olha, em vez de você ter o seu FGTS retido, ele está dentro do contrato, você faz com ele o que você quiser. Ao invés de você ter férias e 13º, ó, tá tudo 1/12 em cada um, se vira. A hora que você tirar férias, o problema é seu. Para a empresa é melhor, e se aquela pessoa que está prestando o serviço entender isso, eu acho mais simples. Tudo que simplifica, eu prefiro. Tudo aquilo que... Imagina a dificuldade que é para contratar um indivíduo, e exame médico, e no final de 3 meses o infeliz não consegue produzir nada, você tem que mandar ele embora, os custos que são, né? Então, eu acho que quanto mais simples for, mais tranquilo é. Certo. Josi, o professor ele comentou ali que é o melhor para a empresa. Você nessa parte de Business Partner está diretamente ligado à contratação. De fato é melhor? O professor está equivocado na fala. Na sua opinião, tá? Eu gosto de reforçar que tudo vai depender do modelo do negócio, Estão muito bonzinho, então. Acabaram de se conhecer, ainda estão assim, né? A gente tá tentando uma camaradagem aqui, né? E também da maturidade do profissional. Porque, por exemplo, como o professor disse, tudo bem se você quer trabalhar ali na esteira da academia, desde que você entregue o que é preciso. E às vezes pode ser que um funcionário CLT às 8 horas ali, como ele disse também, 3 meses depois, não conseguiu produzir nada. Então tem esses dois pesos. Porém, também tem aquela parte assim, quando a empresa contrata um PJ, às vezes ela vai demandando, a pessoa vai ficando, começa a fazer parte, às vezes assume uma equipe, e aí você tá... Como que a gente pode chamar, professor? Que não é o objetivo do PJ, né? Ele acaba o PJ ele tem mais como um prestador de serviço, no caso ali, né, da empresa. E aí, isso vai criando algumas dificuldades para a área de RH, que você começa a ter que administrar cultura, ter que administrar o profissional que, como ele tem um contrato PJ, o professor disse, realmente isso é visto. Às vezes a gente pega todo o pacote de custo de um CLT para contratar um PJ, isso está no valor do contrato e tudo mais,
Mas como ele vai fazendo parte muito do dia a dia da empresa, às vezes ele começa a pensar, poxa, mas eu não recebo ticket. Poxa, mas eu não recebo presente de aniversário. Mas o seu contrato é diferente. E aí isso vai gerando um descontentamento, vai gerando um impactozinho no clima e vai lá para a área de RH, né? E aí, como o professor falou, e eu acho que isso é muito verdade, a gente às vezes se acomoda, né, em algum regime, e aí para quem está na área e é CLT, é muito mais fácil você tratar com CLT. Sim. E, de novo, eu falo da parte de maturidade também por isso, porque a gente vê acontecer esse tipo de coisa, né? A gente vê acontecer também o profissional que foi contratado PJ, que aceitou todas aquelas condições, e aí depois acaba, sei lá, querendo alguma coisa a mais, ou achando que não tá legal, e aí também não condiz com as entregas. Mas isso, o do professor, que ele falou essa questão de ser mandado embora, né? Às vezes essa questão de, o cara tá ali 3 meses, não produziu nada, daí você vai ter que recolher tudo aquilo antes de mandar ele embora, vai ter todos aqueles custos. Então, na visão da empresa, isso seria pior para a empresa, esse tipo de negociação no CLT? Aí a gente indo um pouquinho mais para a parte operacional e técnica da coisa, se a gente está falando de um período de experiência, existe algumas verbas trabalhistas que ela não é paga quando você encerra o período de experiência. Então, o custo não é tão alto assim. Mas pode acontecer que no período de 3 meses, que é o máximo da experiência, a pessoa estava super legal. E aí, mais 3 meses, totalizando 6, você tem que demitir. Aí sim, entra toda essa parte de custo. Isso aí não acontece com o PJ, é um contrato, pelo menos os contratos que eu já acompanhei, às vezes não tem uma cláusula de multa, só fala, preciso te avisar tanto tempo antes, e aí a pessoa continua naquele período e encerra-se o contrato e tudo mais. Então, isso também tem que ser avaliado no momento de escolher um modelo de trabalho pela empresa. A gente pode dizer que talvez é uma imaturidade do próprio mercado, empregado e empregador, que não consegue ter a coragem de falar, vamos virar essa página? A gente está falando de Era Vargas, CLT... Então, professor, agora o senhor tocou no assunto. Vamos lá. Que eu adoro comentar. Eu acho que o brasileiro não está pronto para esse modelo de trabalho. Não sei como é lá fora. Quando você fala esse modelo é o PJ. O PJ. Ele ainda não está pronto, porque tanto o empregador quanto o que vai prestar serviço ou o empregado, se a gente estiver falando de CLT. Isso. Então, a gente vê também que acontece que às vezes a empresa contrata um PJ para ter um custo menor. E aí o profissional que é contratado, às vezes também não se preocupa em pagar uma previdência, em ter ali uma reserva, porque encerrou o contrato dele, encerrou. Sim. Aí, às vezes, vai entrar com uma ação pedindo a equiparação, pedindo aquela parte de que, mas eu cumpria minhas 8 horas, eu tinha uma equipe, eu estava ali todo dia na empresa, tinha que prestar conta e coisa e tal. Então, eu acho que isso precisa, sim, no Brasil, de uma maneira geral, as empresas, sei lá, ou até as escolas, cursos e tal, ir amadurecendo isso, porque de ambos os lados, eu acho que ainda tem bastante coisa para se aprimorar. O caminho para a gente conseguir resolver isso é acabar com o Ministério do Trabalho, né? A Justiça do Trabalho. Professor, não é nada radical. E acaba com isso, porque a Justiça do Trabalho gasta mais dinheiro para se manter do que as verbas que ela consegue para os trabalhadores. Ó, loucura. Então, porque juízes e toda a estrutura e tal. E é uma coisa tão antiga, mas tão arcaica que talvez esse é o problema. É mais ou menos como criança, né? Eu já tenho 4, então eu vou falar. Quando você fica muito mimando, se torna um adulto mimado. Quando você deixa ele se ferrar um pouco, ele cresce um casca, né? E se torna um adulto mais pragmático, assim. Eu acho que o nosso trabalhador e também os empregadores são meio mimados, né? Na dúvida, vai no Ministério da Justiça, né? Vai no Ministério do Trabalho, não sei o quê. E talvez esse é o ponto.
Professor, mas você acha que isso também vem de uma questão histórica, assim, até quando a gente fala de CLT, tem toda aquela questão que você falou da segurança. Então, assim, a gente vive buscando a segurança, né? Se você for ver assim, e nesse caso, o PJ hoje é visto como menos seguro. E por que você acha que hoje tem essa visão de PJ ligado a algo não seguro? Não, o ponto é que eu acho que é amadurecimento mesmo. Pensa na pirâmide de Maslow. A gente tá ali na segunda parte, em segurança. Uhum. Ninguém busca autossatisfação, ninguém busca autorrealização. Sim. E aí você tem, às vezes, não sei, né? Eu posso estar... Você tem profissionais que não estão felizes sendo CLT, mas também não sai porque vai que, né? E você não tem aquele que tem a coragem de falar, não, vamos meter o pé na porta, sim, vamos ver qual é, porque eu sei o meu valor. Então, talvez esse é o ponto. Mas aí isso também vem por conta dessa construção, né? Porque você pega lá, a gente veio numa construção, teve lá, tipo, a época, né? Que todo mundo era escravo lá. Aí você vai vir... Nossa, João. Não, mas a gente tem que ver isso, porque... Ainda tem, porque você tem que pegar essa época, porque você vai vindo, você vai lembrando desse contexto onde que sempre procurou uma segurança. Então, quando você vê um regime onde tem leis, tem coisas que te protegem, você vai pensando que você veio de um lugar onde não existia isso e hoje tem. Então, isso é uma conquista grande. Então, você pensar que você vai largar isso para um PJ também é uma dificuldade, pode-se dizer. É mais ou menos assim. Aqui tem CLT. Quantos americanos vêm trabalhar aqui porque aqui tem CLT? Mas a mentalidade deles é diferente. Os brasileiros vão para lá, Sim. trabalham em 2, 3 empregos, né? Eu vou contar um caso de um ex-aluno que foi para Nova York, ano passado. Ele é meio subgerente de uma rede de donuts. Trabalha, sei lá, 10, 12 horas por dia. Mas é um moleque, tipo, 20, 21 anos, assim. Ele tá ganhando $1.000 por semana. Igual louco, mas assim, pergunta se ele quer voltar. Qual que é as férias que ele tem? 0. 13º que ele tem? 0. Mas ele tem no final, por semana, né? Porque ali eles trabalham por semana. Por semana ele tem no bolso $1.000. Muitos trabalhadores passam aqui e não tem R$5.000 no bolso no final do mês. E quando vê lá, desconto de imposto de renda... Mas aí você acha que isso a culpa disso seria o CLT? A culpa... Não, vamos lá. Se a culpa é da CLT, seria fácil. Era só a culpa é de um mercado que não amadurece. Que não busca eficiência. Porque se é dentro da empresa, a empresa tem que fazer o treinamento. Se é PJ, o PJ tem que buscar ser melhor. Sim. E quanto melhor é ou dentro da empresa ou... né, o profissional, mais eficiente, mais ganha, melhor o crescimento. O que a gente ficou? Acomodado. Tem um 13º que dá para fazer alguma coisa no final do ano. E durante o ano? Eu me viro no cartão. Acho que esse tá o... E isso é de ambas as partes, como Com certeza. O senhor falou. Porque também é cômodo pro empregador falar assim, não, isso não tá na CLT, eu não vou pagar. Exatamente. E vice-versa. O empregado falou assim, não, deixa eu ir pro regime CLT porque eu tenho essa segurança. Mas aí eu reforço aquela questão que o senhor falou, o amadurecimento. Porque eu penso que hoje aqui, vou falar da nossa região. Sim. Se não houvesse a CLT, se não houvesse o Ministério do Trabalho... eu acho que a gente teria trabalho escravo novamente, hein? Se pegar uns casos, dá pra achar, eu acho, dá. Gente, É porque eu acho que isso acaba, tipo assim, influenciando na mente, assim, sabe? Tipo assim, a pessoa em si, ela começa a ter esse medo por conta da história. Então, é algo que você carrega a história de quem veio antes, o que foi passado. Então, assim, você às vezes tem uma realidade, um contato indireto com pessoas que viveram situações que vêm passando. Não tô falando que é certo, mas tô falando assim, que existe. Então, tudo vai depender também do que essa pessoa teve contato, que nem quando a gente fala assim, o que é dinheiro. Entendeu? Tipo, para várias pessoas, dependendo de como foi o ancestral dele, teve visto dinheiro, ela vai ver também. Então, isso parte muito do que vem. Então, tipo, o Brasil, querendo ou não, tem esse legado de ter tido essa dificuldade. Então, querendo ou não, a CLT acaba sendo visto, eu acho, como algo assim, nossa, muito bom. E eu não tô fazendo isso porque eu defendo, porque eu também gosto do PJ. Também acho interessante, porque minha mente gostaria de ter um tempo, metade do meu tempo, às vezes, para dividir em outras tarefas. Em pensar em empreender em alguma coisa. Ter 2, e também 3 rendas. Sim, só que eu acho que tem muita gente hoje que nem
imagina que pode ter, entendeu? Tipo, uma pessoa acomodada, não tem cabeça de empreendedor. Não tem por que ela querer, tipo, sair para um PJ, assim, sabe? Então, mas a coisa vai ficando tão complicado que eu acho que é uma armadilha para próprias empresas. Quantas vezes lá no RH você deve ter ouvido assim, mas isso é desvio de função? Todo dia? Tem que bater nesse cidadão. Desvio de função. Eu tô te pagando pra você resolver problema. Então, eu acho que Mas o esse que você o acha que é ponto. a maior desvantagem, então, professor, você diria assim, do regime CLT? Você vai falar do CLT, a sua desvantagem, depois eu vejo da Josi também em relação ao PJ. Eu digo assim, talvez o maior problema de quem é CLT, que ainda não sabe, é que ele nunca vai se aposentar. E ele está dando 20%, a empresa 20% do INSS, ele 8%, ou seja, vamos arredondar ali, né? Quase 30%, um terço da renda dele, ele está esperando chegar aos 65 anos e vai chegar lá, ainda mais na sua idade, né? Na nossa, a gente talvez consiga, mas, né? O Brunão tá novo ainda, então. Mas assim, vocês nunca vão se aposentar. E roubaram um terço da sua renda. Agora, imagina se você pega um terço da sua renda e coloca lá em juros compostos, não na ação que você falou que ia comprar. Você vai ter muito mais. Então, talvez a visão da aposentadoria é uma pirâmide financeira proibida no Brasil. Uhum. Menos a do governo, Uhum. que faz essa pirâmide e fala assim, ó, ninguém esclarece para ele, cidadão, tá vendo isso aqui? 8% do seu FGTS vai perder da inflação o resto da sua vida, do FGTS. O INSS você nunca vai conseguir recuperar ele de volta. E se você der sorte, você vai ganhar um salário mínimo. Mas, professor, quando você fala nesse cálculo, assim, né? No caso do INSS, então é descontado 8%. Quando você vai para um regime PJ, você tem essa garantia de que a empresa vai colocar esses 8% ali? Ou ela fala, como no CLT também não ganha, tipo, aqui eu não vou pagar isso a mais. Mas, então, aí entra a tal da maturidade, educação financeira. Sim. Pega ali 10, 15% do que você ganha todo mês e aplica. A conta, assim, uma conta bastante simples, você vai ter, no mínimo, 15 vezes mais. Não, mas o que eu digo assim, na hora de fazer, né, o contrato do regime, no caso, vamos dizer ali que é descontado um tanto, e não vai ser descontado isso no PJ, mas você ganha esse dinheiro a mais mesmo que no descontado? Na hora da contratação? Depende da sua capacidade. E como que a pessoa faz para ela descobrir esses manejos, assim, na hora de ser contratada, assim, por exemplo, nossa, eu tô ganhando um valor justo àquilo que um CLT ia estar ganhando? Ou, na verdade, só estão fazendo isso por valor e estão tirando coisa aqui? Mas é essa chavinha que precisa mudar. Não é você e o CLT. Qual é a sua renda? A sua renda é a sua capacidade de resolver problemas. O problema que você resolve, quanto vale? Esse é o ponto. E como que você acha que deve se calcular isso? Como a pessoa tem essa noção Aquela assim? coisa mais linda do mundo chamada mercado. Você pede 10, a pessoa te paga 8, você vai ver se vale 10 ou vale 8 ou vale 9. Mas esse é o ponto. Não tem que ninguém tutelar a sua vida. E aí eu acho que falta... as pessoas saem, sei lá, do ensino médio sem saber 4 operações básicas, para ela identificar o preço do mercado é mais difícil. Para você falar que 1/3 da sua renda vai para uma coisa que você nunca vai receber de volta, eu acho que nem o banco poderia falar aí, né? A cooperativa, no sentido de, é uma questão, porque você não é que você pode não pagar, né? Está ali imposto de alguma forma, então você retira da renda do trabalhador e o banco, a cooperativa ainda paga. Agora, quem manda nisso é o governo. Eu, particularmente, acho que estão enganando a maioria das pessoas. Ô Josi, percebi ali que você e o professor, desde quando começaram a falar, tem uma relação ali que o professor ele já parte dessa ideia de não precisa ninguém tutelar a sua vida. E você já começou o seu discurso falando sobre como você acha lindo ter as leis e tudo isso que ampara e protege a pessoa, né? Então deu pra ver que nesse ponto, assim, vocês não concordam em relação a isso. Você diria que realmente é bem melhor ter essa lei, essa garantia, ou você também faria a experiência de experimentar esse PJ? Na verdade, eu não sou totalmente contra o PJ, mas eu me preocupo bastante, talvez seja esse meu sangue de RH, com as pessoas. E, como o professor disse, da maturidade da educação financeira, infelizmente a maioria não tem. Eles assumem um contrato PJ, às vezes, e não
para uma prestação de serviço, mas é um PJ que vai ser CLT, sem as leis e as normas, sem estar amparado por isso. E por um valor, às vezes, abaixo do que o serviço dele vale. E aí, depois, começa a gerar insatisfação em todo o grupo, tanto no PJ quanto no CLT, porque um acha que o outro é melhor e o que eu tô não é tão bom assim. Então, é essa complexidade que eu vejo nos dois métodos. Então, eu penso assim que ou a gente tem só CLT ou a gente tem só PJ. Dá pra viver no mundo com os dois. Vamos facilitar as coisas. É porque o RH vai encontrar dificuldade nessa questão, se a pessoa ela tem um contrato PJ, ela tem que cumprir um trabalho específico, mas vamos dizer que a empresa precisa de outra coisa dessa pessoa, só que ela não está obrigada a fazer aquilo que é o outro. Já o CLT, como ele está ali às 8 horas, ele está dentro daquele mundo ali dele, ele tem que fazer. Então encontra essa dificuldade ali no meio. Sim. E aí tem o que o professor falou, tanto de quem é CLT que fala muito, mas isso não tá é desvio de função. Aí acaba pedindo para o PJ, porque o PJ às vezes está mais disponível ali, mais engajado, só que aí ele vai ficando, e aí vai causando outras coisas. Então eu acho que precisa ter o profissional, tanto o CLT quanto o PJ, ele precisa entender o real valor dele e conseguir dar esse limite, fazer as entregas e ter todo esse jogo e tudo mais. Isso você acha que é uma dificuldade dessas que acontece? É pelo fato também de não estar, assim, explicando de fato o que é um PJ? Porque no começo da nossa conversa a gente foi perguntar isso e a gente ficou naquela já de assim, é um prestador de serviço, é isso, aquilo. Você acha que o fato já de nem se dizer para a empresa o que é de fato um PJ acaba dificultando essa ação de um PJ ali dentro? Porque se não consegue nem se definir o que é, como que a pessoa em si vai conseguir definir outras prioridades ali dentro? Eu acho que assim, tudo que é novo, talvez, né, a gente vai ter erros e acertos ali. Mas eu sou muito mais assim, não é muito a nomenclatura do que é PJ. A relação você precisa fazer isso, eu te pago isso. O que tem nesse meio termo? Não, é só isso. Né? Existe uma relação, porque, por exemplo, para as empresas, de uma maneira geral, você precisa ter continuidade no processo, né? É muito mais difícil a curva de aprendizagem se toda hora entrasse um, saísse outro. Então, se você faz bem feito, é natural que a empresa queira que você continue. Né? E que se você está satisfeito com o salário, você vai continuar. Se você não tiver, o contrato é de 1 ano. Vou falar assim, olha, era 10, agora eu quero 15. Você vai falar sim ou não, e mais 1 ano, e vida que segue. Agora, quem é CLT vai depender do sindicato, que vai ter o dissídio, que vai brigar, que vai ter a greve, que depois descobriram que não dá mais fazer greve, porque todo mundo faz pelo aplicativo, e o setor bancário ficou completamente louco, perdido, e é só pensar assim, sei lá, faz muito tempo, mas quando eu era criança, quem trabalhava no Banco do Brasil era rico, né? Entrou no Banco do Brasil, você Tava feito. Hoje não. Mas, então, se é verdade, e lá nem é CLT, não, é CLT, Banco do Brasil. Mas Caixa que é estatutário, né? Caixa é estatutário, o contrato, mas eles seguem todas as regras da CLT. Tem todos os prós e contras, né? Os benefícios e os descontos. E aí você fala assim, bom, então, se é verdade isso, quem era CLT deveria estar melhorando. Por que as pessoas migram para o PJ? Porque é melhor. Por que alguém, sei lá, ao invés de procurar um emprego, prefere ser como é que é? Não pode falar o nome, né, do aplicativo? Motorista de aplicativo. Por quê? Porque ele ganha mais. Então, não sei, eu acho que Mas, professor, você acha que... Você acha que cabe em todo negócio, todo modelo de negócio cabe o trabalho com PJ? Você acha que alguns modelos de negócio acabam não sendo o melhor, é melhor ter um CLT ali mesmo? O que você acha que vai nessa hora influenciar? Porque assim, você é da parte da finança e você sabe que as empresas na hora querem economizar o custo, pensam muito nesse financeiro. Só que você acha que pensar muito nesse financeiro pode atrapalhar na hora de saber se ele precisa de alguém com um contrato de CLT ou contrato PJ? Eu acho,
teve uma discussão no Supremo há um tempo atrás, tudo aquilo que é da própria, vamos dizer assim, o core business, é o coração, não se pode fazer PJ. Então vamos imaginar assim, o Estado vai colocar a escola pública, ele não pode contratar o professor como PJ, ele pode contratar quem limpa o prédio, ele pode contratar o segurança, mas ele não pode contratar o professor. E já entra de novo o Estado tutelando, mandando e fazendo. Você tá arrumando uma briga nossa aqui com o Estado e a gente nem tá... Mas assim, então, não pode por lei, né? Esse é o ponto. Ô, professor, mas nessa questão assim, né, quando a gente fala do PJ e do CLT, você comentou a questão de motorista de aplicativo. Aí pode-se dizer assim, ele tá ganhando melhor ali como motorista. Só que caso aconteça algum acidente, caso aconteça alguma coisa e ele precise de alguém que o ajude nisso, igual a gente tem lá, tipo, dentro do CLT, alguém se acidenta, mas ali ela não vai perder o direito de estar recebendo tal, essa pessoa não tem. Você acha que isso não acaba sendo um problema num momento como esse, dificuldade? E por conta disso, muitas pessoas acabam não migrando pro PJ? Você pensa alguém que tem família, alguém que já tem filho para cuidar, coisas desse tipo? Se a pessoa for para um PJ achando que o Estado vai salvar ela, esquece. Mas por que não ter um seguro? Uhum. Né? Vai partir da maturidade, né, da pessoa de fazer isso. Assim, Por isso que eu defendo a CLT. Porque a maioria das pessoas não tem. E aí agora a gente quer numa briga de ou muda a mentalidade ou muda o negócio. Mas é muito novo, né, professor? Igual ele falou, tem muita coisa para ajustar ainda e eu penso que é o futuro. O CLT tá com os dias contados, Josi? Que nem o professor disse? Eu acho que eu não estarei viva para ver isso. Dias longos, hein, professor? Olha, eu acho que a lógica é sempre essa. Né? Quando tem mais Estado e menos Estado. Quando caiu o muro de Berlim, correram para que lado? Né? Quando o pessoal tem ali, México e Estados Unidos, eles pulam o muro para que lado? Então, eu acho que aí já demonstra qual é o futuro. Agora, se vai, né, se o sindicato vai deixar, se a população vai entender, isso, eu acho que a briga vai ser boa. Quando a gente fala vocês falaram até do INSS, o professor falou desse recolhimento, o INSS ele vai ser um socorro só para quem está no CLT. Quem está no PJ também tem isso ou é outra coisa a qual ele socorre? Ele não tem quem socorrer a ele mesmo com a organização dele? Não, ele pode recolher, né? Ele pode ter. E aí entra a educação financeira e a maturidade. Eu posso recolher o INSS como autônomo e eu vou ter os mesmos benefícios de quem é CLT. Aí a dificuldade é que a maioria dos prestadores de serviço dos autônomos não faz isso. Mas e então aí se eles fica então você acha que se começar a fazer essa educação e se começar a ir para essa maneira, então realmente o CLT acaba? É o futuro, eu penso. Mas tá longe, calma. Ou não, as coisas estão indo tão rápido, estão né? mudando tanto, mas... Não, mas é interessante, porque a gente consegue, nessa conversa, entendendo esses dois pontos, que vocês dois acabam concordando no problema central, que tá um pouco na maturidade, porque acho que no começo a Josi falou disso, o professor tocou nisso na hora que ele foi falar do PJ, então nos dois tem faltado essa questão da maturidade. E aí a maturidade já é o que a gente vai ver que vai ter que começar a ser resolvida lá atrás, né? Não é muito agora, assim, vai ser desde a educação lá na escola, para quem tá vindo nas próximas gerações que vão ocupar esses cargos. E ainda você acha que dá para fazer essa mudança de maturidade para quem já vive isso? Eu acho que ela já tá acontecendo. Era assim, fulano se formou, sei lá, meu pai era contador. Ele praticamente trabalhou a vida inteira numa fábrica chamada Marilã, lá em Marília, e ele se aposentou lá, porque a vida dele era ali. A geração, agora entre 30 e 40 anos, teve 2 empregos. A molecada, com 20 anos, já teve 5. Então, eles já entenderam que eles não se encaixam na CLT. Eles já perceberam que, tipo, eu não gosto disso. Eu não gosto da rotina, eu não gosto de todo dia estar fazendo a mesma coisa. Então já tá aí. Agora, o ponto é eles falarem assim, mas onde está a saída? Então eu acho que debater sobre isso é importante, até para falar, tem uma saída. Você tem essa alternativa. Você pode ser, né, porque você não tem que ser uma coisa só na vida, né? Eu acho que esse é o ponto. As pessoas lá se formavam, se formou contador, morreu contador, né? E aí você pode hoje ter 4, 5, 6 profissões na vida.
Como? PJ. Não é na CLT. Até porque Na quando a gente CLT fala também, professor. É que quando a gente fala de CLT, a gente tá falando ali de 8 horas do seu dia que você vai estar ocupado dentro de um espaço, de um Exclusivo. lugar, exclusivamente Exclusivo. ali, onde você não vai poder pensar em fazer nada fora daquilo, né? E quando a gente já fala do PJ, você vai cumprir o que você tem que fazer. Se você achar que de madrugada dá tempo de você fazer aquilo e de dia você vai fazer um outro emprego, acaba sendo uma oportunidade. Quer ver aquela frase que eu também não gosto, além de, como é que é? Desvio de função, é assim, vamos reter talentos. Mas se você tem que reter, já tá errado, né? Porque se você reter o talento, é sinal que ele não pôde Você não tá sair. deixando ele... Então, é o contrário, né? Quer dizer, de novo, quando você tem filho, o que você quer? Que ele seja melhor que você. Né? Você quer que ele cresça, né? Você não vai reter seu filho. Por que as empresas têm que reter talentos? Por que não ter parcerias com talentos? Então, eu acho que é esse o caminho. Mas o reter é fazer com que ele continue ali. Ele não olhe para fora. Não é só... Ele é muito bom, ele precisa estar com a gente, vamos retê-lo. Mas quando você fala isso, professor, dele pra fora, essa parceria seria, no caso, assim, uma pessoa com um talento poder auxiliar, às vezes, mais de uma empresa. Isso Sim. pode acontecer? Então, assim, eu tenho um contrato com o PJ com uma empresa, eu posso ter com outra também? Como que funciona isso, nessa questão? Desde que tenha compliance, né? Precisa ver se existe algum Sim. tipo de segredo, alguma coisa que não pode ser colocado. Sim, você pode prestar serviço para 2, 3 empresas. E aí você vai estar feliz nas 2, 3, porque você vai estar fazendo um monte de coisa. Não é essa história que a molecada tá fazendo 3, 4 coisas ao mesmo tempo? Vamos trabalhar desse jeito também, né? Eu acho. Eu aposto, não sei. Eu também posso ter 2 serviços na CLT, ser registrado em 2 lugares. Eu vou te contar uma história de alguém que tem esses 2. O imposto de renda te acaba depois. Nem me fala. Professor, você teve a experiência dos dois já. Assim, você ainda tem, na verdade, Tem. né? Você tem o PJ e ao mesmo tempo o CLT. Hoje, você consegue conciliar também um com o outro? Porque a gente está comentando disso, né? Quando é PJ, a gente consegue fazer 2. Sim. Mas no seu caso, você consegue conciliar também um CLT com um PJ? Sim. Eu tenho, na verdade, tenho 2 CLT e um PJ. Então você também não fugiu da segurança ali da CLT? Não. Mas é porque que ainda não acabou, ele tá esperando acabar. Não, porque é desvio de função. Ou desvio de função, não. Como é que é? É a... O Bruno tá rindo, ó. Pegou você agora, ó. Como é que chama? É que, como eu sou professor, escolas não podem ter professores entendi. com PJ. Porque a coisa principal da universidade é o professor. É o coração que você estava falando ali, né? E aí, nem que eu quisesse, eu não posso ser, porque a lei não permite. De novo, o Estado... Aí fica a dúvida, se é isso mesmo ou o professor ainda gosta de ser CLT. Ó, veja Fica a enquete pras veja uns pessoas. cabelinhos brancos ali, talvez. Mas nessa questão, assim, quando a gente fala, né, disso tudo, você acha que também, professor, nessa coisa do PJ, você falou assim, que teve um aluno que foi para os Estados Unidos e lá ele tá tendo isso e tudo mais. Aqui fica mais difícil de ser PJ quando a gente fala da questão também da dificuldade que é hoje. O MEI é mais fácil de abrir, mas quando a gente vai pro lado de uma empresa, tudo, começa a ter as dificuldades ali, né, que a gente fala, todo mundo fala, não é fácil ter uma empresa no Brasil. Isso também é um empecilho para a pessoa, na hora dela pensar em sair do CLT e pro PJ, que ela fala, vou ter muita dor de cabeça ali, né, porque ela vai ter que assumir tudo para ela que vai ter que dar conta disso, enquanto no CLT tem lá o RH, a Josi tá resolvendo tudo para mim, não tô fazendo nada, tô só recebendo todo mês bonitinho e tá dando tudo certo. Mas no PJ já vai partir para essa dificuldade, né? Eu acho que esse é o ponto. Imagina o quanto seria muito mais eficiente se fosse mais fácil para as empresas. Os recursos humanos da cooperativa. Quantas pessoas precisam ter para dar conta de toda a burocracia? Se você for pensar alguém que não é MEI, que vá para o simples, é o contador, é um monte de coisa que ele vai ter que fazer. E o que é o resultado disso tudo? Uma sociedade mais pobre. Porque você gasta tempo e dinheiro para fazer o burocrático e não para prestar o serviço. Então, esse é o ponto, né? A gente tem, de novo, um Estado que fala assim, olha, você não é inteligente o bastante para tomar conta da sua vida. Nesse momento, eu cuido de você aqui. Em troca, eu quero 1/3 do que você produz. Então, é isso que me incomoda muito. Eu acho que talvez algumas pessoas precisem, mas o exemplo arrasta, né? Você tá aqui, eu tô ganhando 1.000, ela tá ganhando 5. Por quê? Porque ela é PJ e eu sou CLT.
Ah, mas eu tenho férias. Ah, no final deu 2.100. Poxa, por que não? Né? E aí a pessoa vai aprendendo, mas agora não. Qualquer um que é PJ, que saiu do MEI, ele já sofre a mão do Estado. Fala, você tá crescendo, meu amigo? Vem cá, desce aqui porque você vai ter que pagar mais coisa. E isso vai dificultando a sociedade a produzir mais riqueza. Eu acho que esse é o ponto. Você Mas também aí, sente então- assim, Josi? Nessa hora, assim, o professor fala de ser usado, assim, de trabalhar e depois tomar aquilo que é do seu Eu trabalho. fiquei aqui com uma dúvida, Hum. porque já tá quase me convencendo a mudar meu regime de trabalho, hein? Que isso, Josi? Tô esperando você debater mais. Não deixa o professor sair assim, não. Ele vai ficar convencido. Mas a minha dúvida é, se no PJ eu também vou crescendo, eu preciso ir mudando a nomenclatura, não sei como diz, Isso. da empresa, e eu vou pagar mais imposto. Como é? Então, eu também não tô sendo ali Usado, no retida pelo governo. Está também. Né? E tanto que muitas empresas fazem, não sei nem se a gente pode falar, né? Uma organização contábil e às vezes a pessoa tem 2, 3 simples para conseguir não chegar ao patamar e pagar mais. Então, assim, pode até cortar Ó, isso depois. Olha o novo esquema. Vamos aparecer num programa que passa de domingo à noite aí como esquema agora. Aí, mas quando é MEI, você paga quase nada. Uhum. Mas tem um limite, acho que é 85 mil por ano. Você passou MEI disso, você vai pro simples. Até tal faturamento, 180 mil é 6%, depois vira 7, 8. E ainda compensa, professor, você acha? Mesmo cobrando isso comparado ao CLT? Se a pessoa souber dar o valor no preço dela, sim. Porque no final, por mais que o governo cobre impostos, se você for ver, o preço já está embutido. Né? Então, imagina o quanto a cooperativa paga de imposto. Se ela não pudesse, se ela não precisasse, fosse obrigada a pagar imposto, parte desse dinheiro com certeza iria para quem estivesse trabalhando. Então, você aumentaria a renda das pessoas. E é essa a lógica. Você quer mais Estado, você vai ter mais impostos e supostamente mais segurança. Você quer menos Estado, você vai ter menos impostos e vai ter mais insegurança. Se a gente for falar pessoal mais velho. Se não, você está falando, aqui você está engessado, aqui você está flexível para a molecada. E talvez você reter talentos seria mais fácil soltá-los. Aquela historinha de você abrir a gaiola do passarinho e ele volta para comer lá, mas ele continua voando, então ele é muito mais feliz e mais sadio saindo, voando e comendo ali. Então eu acho que seria isso daí. Eu acredito que grandes organizações seriam muito mais flexíveis e mais lucrativas se elas tivessem mais PJs, para desespero do RH, que vai ficar louco com tanto contrato e tal. Josi, já a gente já partindo para esse final, assim, essas mudanças que você tem acompanhado, né? Você estando no RH, você percebendo, você que deve ter contato de várias pessoas que às vezes estão no PJ e falam, nossa, queria estar no CLT. O que você escuta dessas pessoas assim, às vezes quando é ao contrário, quando é de PJ para CLT? Porque a gente tá falando de mudar, assim, a gente tá falando, vamos extinguir o CLT, vamos todo mundo para PJ, mas e quando é ao contrário? O que você consegue relatar por parte dessas pessoas? O que elas têm falado em relação a isso? Os PJs que querem Isso, virar CLT. CLT. Bom, eu vejo que assim, infelizmente, nem todo mundo consegue colocar o real valor do seu trabalho em um contrato PJ. Então, é isso que eu entendo que a maioria das pessoas que está no PJ quer vir para o CLT. Porque, querendo ou não, o empregador acaba falando, é isso aqui que eu te pago. Não é você que chega lá, meu trabalho vale tanto e eu vou te contratar. Então, esse é o maior ponto, esse é o maior ponto. Porque é assim que, pelo menos o que eu tenho acompanhado. Sim. Então, a pessoa, às vezes, eu quero te contratar, no regime de PJ e eu vou te pagar isso. Então a pessoa, não, mas isso pro que eu faço, pro que eu entrego, pras minhas competências, pras minhas habilidades, é pouco, eu quero isso. Aí é essa a maior dificuldade. E se, às vezes, o profissional fizer, o empregador não vai querer. Ele vai buscar aquilo.
que ele está querendo pagar. Sim. Então, isso é uma dificuldade ainda, é isso que eu vejo quando o pessoal quer voltar para o CLT. E, professor, então nesse caso, assim, a maturidade também da empresa é muito importante nessa hora, né? Porque eu às vezes reconheço o valor do meu trabalho, eu expresso, a empresa fala, nem ferrando, vai para outra. Entendeu? Então tem muita essa dificuldade também das empresas pensarem só nisso também do custo. Então, assim, acaba também não valorizando aquilo que a pessoa pode fazer. Então, ao mesmo tempo que fala assim, vamos supor, deixa o passarinho voar, deixa ele ser livre. Aí ele vai ser livre, e aí uma empresa finge também esse carinho, mas na verdade tá fazendo estudo em cima dele, entendeu? Vamos dizer assim, no caso de pegar um passarinho para uma coisa. Então, também acaba sendo meio que ilusório nesse momento. Eu acho que a gente não tem que subestimar a capacidade do empresário de pôr valor. Eu acho que da pessoa que está entrando no PJ tem essa dificuldade. Porque imagina o seguinte, para fazer essa caneca, custa R$10. Eu preciso contratar alguém para fazer isso e eu consigo vender a 10. Então eu vou contratar alguém que custe menos do que 10 para que eu tenha lucro. O ponto e se tiver alguém que consiga fazer 2 canecas? Aí eu pagaria 15. Então, eu acho que talvez é o valor agregado que cada um põe. Eu acho pouco provável que você ofereça alguma coisa para a empresa que vá dar lucro para ela e ela fale não. Então, talvez esse é o ponto. Mas aí então a empresa só estaria pensando no lucro dela também, nesse caso. E o empregador também. Não, sim, é uma relação. É uma relação. Sim, mas normal. é que assim, eu falo, a empresa muitas vezes não está abrindo mão de negociando, nada. Eu tô falando assim, a empresa muitas vezes tem esse papel de não querer abrir mão de nada. Então, assim, às vezes, ela só quer que tire da parte do empregador. Então, para ela não compensa, às vezes, vou perder um pouquinho, mas também tá perdendo um pouquinho. Então, eu tô falando que às vezes não é tão justo essa negociação, nesse ponto, assim. Se você não enxerga dessa maneira, você acha que a empresa, na hora de fazer, realmente, ela, não, vamos fazer o que é melhor para nós dois, ambas partes. Não, isso não existe. nem a empregado ou a PJ que está nascendo, nem o empregador, ninguém é bonzinho. É uma relação comercial de troca. Eu te entrego isso e para mim vale 10. Se para você consegue lucro de 12, você aceita. Então, não espere das empresas nada de, enfim, não é caridade. Sim. Né? Não é uma ONG, ela quer ter lucro. A única situação é que... Até porque se ela não tiver lucro, ela não consegue nem te pagar, né? Exato. Então, essa não é o ponto. O ponto é assim, é que ela vai precificar de acordo com o que você entregar. Então, se você tem alguma coisa, quanto mais escasso é a sua habilidade, maior vale. Né? Agora, quanto mais comum é a sua habilidade, menor vale. E nada tem a ver com estudo ou com nada disso. É só a gente pensar assim. Sei lá, um professor do ensino médio ganha menos do que um auxiliar de pedreiro. Por quê? Porque é muito mais escasso um auxiliar de pedreiro do que um professor de ensino médio. Só por isso. Eu tenho certeza que o professor deveria ganhar mais. Mas esse é o ponto. Se ele fizer um edital igual fizeram, que é uma vergonha, ganhar R$1.200 por 20 horas para professor, tinha 5 por 1. Vai contratar um pedreiro. O cara, você tem que esperar um mês para o cara vir. Por isso que o dele vale mais e o professor vale menos. Não tem bonzinho nessa história. E aí, só para complementar, o exemplo que eu dei, ele acontece também na CLT, que é quando a gente vai fechar uma vaga de trabalho, a gente tem um salário determinado para pagar para aquele profissional. Aí ele aceita ou não. Né? Agora, o que eu vejo acontecer das pessoas que são PJs e falam de voltar para a CLT é por isso. Porque às vezes, talvez não houve uma negociação mais aprofundada com o empregador e também, às vezes, não se sente à vontade de chegar e falar, acho que eu estou entregando um pouco mais, vamos rever aqui. Sim. Então, só Josi, para... aproveitando sua fala, gostaria que você falasse, então, considerações finais a respeito de tudo isso, né? Para quem que você ainda acha que vale a pena se manter no regime CLT, que a gente comentou dessa questão da maturidade, da segurança que o CLT pode proporcionar através das leis, né? Então, defenda seu ponto em relação a isso, se você pudesse deixar uma fala assim que mostrasse de fato a vantagem de ser um CLT, para que as pessoas possam entender assim um resumo dessa nossa conversa. Bom, voltando na minha primeira fala, cada um tem que entender o seu momento de vida,
e o empregador o seu modelo de negócio, para ver o que vai ser mais vantajoso ou não, né? Eu ainda defendo a CLT porque é mais fácil você pensar menos. Então vai lá. O professor endoidou agora. Não, brincadeira, vamos lá. Então, tudo vai do momento da Sim. pessoa. Às vezes ela quer uma flexibilidade maior que um contrato PJ pode trazer, mas ela, naquele momento, não tenha a disponibilidade financeira de contribuir com o INSS ou fazer uma previdência privada. Então, talvez, nesse momento, eu vou ficar com a CLT porque eu tenho isso garantido pela lei, pela legislação, é obrigatório, já vai vir descontado do meu olerite, a minha parte, a minha contribuição. Então, essa é a primeira análise que tem que ser feita. Né? Eu penso que precisa evoluir ambas as partes muito nesse modelo. É o futuro. A gente provavelmente vai chegar aí num ponto, mas ainda não vejo como o momento, porque muitas pessoas ainda precisam desse apoio, dessa segurança, de ter alguém Sim. que obrigatoriamente precisa recolher ali o INSS, precisa contribuir com o FGTS para quando for desligado, pegar, sacar lá, ter um dinheirinho. Sim. Obrigado, Josi. Professor, as considerações finais. Não é o momento mesmo? É o momento? Não, eu acho que quanto mais eficiente for a sociedade, melhor é. O PJ dá a flexibilidade que a CLT não dá. Eu acho que, concordo que depende de cada momento. Que é muito estranho, vamos supor, se você fosse falar para um menino de 18 anos vai ser PJ, talvez ele não tenha nem nada para entregar, ele precisa aprender muito para poder entregar. Então, nesse sentido, eu acho que deve ter algum tipo de aprendizado ali para depois oferecer alguma coisa. Agora, para o profissional que está formado, arrisque, tente, pense, se inove de alguma forma, porque é muito melhor você ter o PJ e ter a possibilidade de escolha do que simplesmente ficar às 8 horas. 8 mais 2 de almoço, 10, daqui a pouco. A vida é uma só. Leva o colchão para a empresa e fica lá. Não, se você for pensar, a vida é uma só. Vamos tentar ter mais de uma vida em uma só. Ó, bela frase de efeito para finalizar, hein? Mas, Josi, gostaria de agradecer a sua participação aqui hoje, foi muito bom, acho que vocês até que se resolveram bem entre vocês. É um amor de pessoa, obrigado. Mas o professor se acalmou aqui, a gente conversou com ele antes para ele não se irritar tanto, porque comigo é diferente, tá? Se tivesse só eu aqui defendendo o ponto da CLT, já sei. Só para fazer esse contraponto, eu já tava... Você falou para ele, professor, por favor, seja bonzinho, senão ela não paga meu salário, foi, né? Não, agora... Mas é isso, a gente vai... Aí segunda-feira ele vai lá, mete o pé na porta, quero ser PJ. Se eu fizer isso no Denato, você vai me levar lá pra universidade, professor. Mas brincadeiras à parte, eu acho que para quem também está nos escutando, ficou claro o que significa cada um desses regimes, até porque é aquilo que a gente fala, depende da pessoa, da realidade, do momento, tem todo mundo, cada um tem uma situação, né, a gente pensa, às vezes tem gente que tem lá sua família, que nem eu comentei, e precisa, tem aquele medo, tipo, não é o momento de arriscar, porque tem mais pessoas que dependem de mim, mas aí você pega, tipo assim, eu tô lá com meus 23 anos, não tenho ninguém que dependa do meu dinheiro hoje, né, então assim, eu posso às vezes arriscar, mas enfim, são realidades, mas existem hoje duas opções, né? Não acabaram com CLT ainda, então as pessoas podem ficar tranquilas, mas fica o convite também para quem quiser experimentar um novo jeito de vivenciar nesse mercado de trabalho que vem mudando muito, de vivenciar. E também você aí de casa que nos acompanhou até esse final, gostaria também de convidar vocês para deixar um comentário falando se vocês são PJ, se vocês são CLT, se vocês já viveram as duas experiências e falar um pouquinho sobre como é essa realidade para você. Se você concorda com o ponto da Josi que realmente hoje é melhor estar no CLT pelo fato da segurança, ou se você concorda com a ideia do professor de que é melhor ir para um PJ pelas possibilidades, né, de viver mais de uma vida em uma só. Comenta um pouquinho pra gente o que você acha disso, que sempre que a gente tiver oportunidade, a gente vai trazendo insights. E se tiver alguma dúvida também, a gente vai ter tanto a Josi e o professor ali acionados para estar respondendo vocês nos comentários. Muito obrigado por ficar até o final desse vídeo. Professor,
Muito bom estar com você novamente. O professor tá até mais feliz de estar comigo, porque agora eu tô começando a investir. Aí, ó, o professor tá 1 ano de trabalho e valeu a pena dele. Valeu a pena. Obrigado vamos lá, até a próxima. Josi, obrigado, foi um prazer. Eu que agradeço. Obrigado. E a você também, até a próxima. Continue nos seguindo nas redes sociais, no nosso informativo também, que o professor vai continuar fazendo. E fique acompanhando as novidades, a gente vai trazer muita coisa legal. Hoje foi a Josi, a nossa convidada. No próximo programa a gente vai ter um convidado e sempre a gente vai ter alguém aqui, até que o professor passe raiva com a pessoa aqui pra gente ver até onde ele vai. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Nos siga nas redes sociais, Cicobi Paulista, YouTube, Instagram, Facebook e no LinkedIn também. É isso.